Olá pessoal, meu nome é Ademir Testa Júnior, ou Professor Testa, como os meus alunos gostam de me chamar aqui. É um prazer recebê-lo no nosso curso de Educação Física Escolar. Bom, eu sou graduado em licenciatura em Educação Física, e Pedagogia também, né? Sou especialista em Psicopedagogia e Educação Física Escolar, mestre em Educação, cursei esse mestrado fora do país, e doutor em Ciências do Movimento Humano, tá joia? Além disso, em 2009 eu fui professor nota 10 da Fundação Vitor Tivita, né? Com o projeto Movimento, Saúde e Qualidade de Vida, Educação Física na Escola. E recentemente, ao final do ano passado, eu lancei um livro chamado Educação Física Escolar, a Educação para a Saúde pela Perspectiva da Resolução de Problemas, que fala exatamente da questão da saúde dentro da escola, de se trabalhar com o tema saúde nas aulas de Educação Física Escolar, e para isso eu apresento uma metodologia que é baseada em resolução de problemas, tá? Além disso, eu trabalho com consultoria em educação e saúde, sou professor de ensino superior e de curso de pós-graduação, e estou à disposição para que vocês possam aí me perguntar as coisas após a aula, fazer os comentários, enviar mensagens, enfim, aqui vocês têm o meu contato, tá joia? Então vamos à aula, nós vamos falar da educação física escolar e nós vamos pensar um pouquinho de onde ela veio, por que inclusive que ela se chama educação física, e vamos fazer algumas reflexões iniciais sobre a nossa prática pedagógica escolar. Então lá, educação física, quando nós pensamos no primeiro termo, educação, a educação está falando, está apontando para aquilo que vincula o sujeito a um conjunto de práticas sociais, ou seja, tudo que nós absorvemos, vemos, ouvimos, vivenciamos ao longo da nossa vida, compõe o que nós chamamos da nossa educação, tá? E quando nós vamos falar em física, a física remete o nosso pensamento àquilo que é corpóreo, aquilo que é corporal, físico. E aí, unindo os dois termos, então fica lá a educação física, que seria promover um conjunto de práticas sociais para aquilo que é corpóreo, tá? Ou então educar através do físico, ou educar o físico, tá? E aí nós começamos a entender que o profissional de educação física que atua na escola, ele na verdade é um profissional da educação, Então, ele é um profissional da aprendizagem. Por que ele é um profissional da aprendizagem e não da saúde? Porque na verdade o produto final do profissional de educação física que atua na escola, ele é a aprendizagem, Então, não tem outro sentido senão trabalhar com a educação física na escola, se não for para que se promovam aprendizagens sobre a cultura de movimento, tá joia? E aí é interessante nós observarmos que no termo educação física, educação vem antes de física, Então nós temos que pensar a cultura de movimento como o caminho, como o meio, para o desenvolvimento de aspectos educacionais, o desenvolvimento de aprendizagens, tá? E aí uma coisa que nós precisamos entender é que a educação física ela passou por diferentes movimentos, Entre eles, 3 são os principais, O primeiro deles é um movimento que nós chamamos de movimento higienista, Isso já no Brasil, lá em 1837, onde os métodos ginásticos de calistenia, o método francês e o método alemão eram utilizados para melhoria, a tentativa de melhoria da espécie humana, para que nós tivéssemos uma população mais forte, mais saudável e que adoecesse menos, que sofresse menos com doenças que hoje nós consideramos simples e fáceis
de promover a cura, tá? Depois, né, num momento militarista, nós tivemos o uso da educação física para promover o patriotismo, né, o civismo, o culto, né, e o cultivo dos valores morais militares, né, na época, né, na sociedade. A partir daí, nós tivemos o surgimento, né, das indústrias, e que nós vamos ter a prática de movimento, a prática corporal de movimento, com a finalidade de melhorar a saúde dos trabalhadores, para que as pessoas pudessem produzir mais, né? Produzir mais em relação ao trabalho, né? E contribuir de forma mais eficaz com o avanço da industrialização e posteriormente a chegada do capitalismo, tá joia? Então aí começa a marcar, né, para nós nesses dois primeiros momentos, que a educação física ela sempre teve uma intenção, né, uma intencionalidade. Ela não existe por acaso no meio escolar ou em outros espaços sociais, tá? E aí, num outro momento, já em mais ou menos ali 1950, né, na década de 50, nós tivemos uma supervalorização do esporte, né? O esporte, na verdade, eram atividades, né, que as pessoas faziam, praticavam em clubes, na rua, né, em espaços de lazer, e que de alguma forma foram codificadas e regulamentadas, né, e padronizadas a nível mundial. Por isso nós dizemos que o esporte foi institucionalizado. Eram atividades simples, jogos, brincadeiras que foram institucionalizados. Então criaram-se, né, confederações, federações que determinaram as regras oficiais dessas atividades. E a partir daí, como muitas pessoas vão começar a gostar e a praticar desse esporte, né, com o surgimento das mídias, principalmente de rádio e TV, começa-se um processo de espetacularização das modalidades, ou seja, nós vamos tornar aquilo que era um simples jogo, uma simples atividade, em algo que é espetacular, que é magnífico, que é grandioso, né? E daí surge então, né, a hegemonia cultural, e aí nós vamos ter as modalidades esportivas, especialmente o futebol, né, especialmente nos Estados Unidos o basquetebol, né, nós vamos ter essas modalidades como cultura hegemônica, né, na área de movimento humano. E de alguma forma elas serão utilizadas, né, a partir desse processo de espetacularização, para alienação do povo, né, para vender coisas, para promover outros interesses que não só necessariamente a própria prática esportiva, tá? E aí volto a dizer, existia, né, existe sempre uma intenção com a presença, né, e o uso e a prática da educação física no ambiente escolar. E nesse caso, o esporte ele vai ter essa finalidade política, social e econômica. E aí uma pergunta que surge para que serve a educação física então na escola atualmente? Se em cada momento da sua história a educação física teve situações em que fica explícita hoje para nós, fica claro a intenção da sua prática no ambiente escolar, mas e hoje, né? Para que serve a educação física na escola? Apesar dessa história longa, né, a educação física ela só teve a sua legalização oficial, né, em 1998. Só em 1998 é que o profissional da educação física passou a aparecer no Código Brasileiro de Ocupações, né? Ou seja, nós tivemos a partir daí uma regulamentação, a oficialização da profissão de profissional de educação física, né? E aí é que vai aparecer lá inclusive na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a educação física escolar é componente curricular obrigatório, tá? E aí é importante nós sabermos disso porque, né, uma questão simples que me vem à cabeça aqui
Por que demorou tanto tempo para a educação física, né, ser regulamentada através do Conselho Federal e através dos conselhos regionais de educação física como profissão? Né? Talvez, e a resposta para isso é que talvez a nossa educação física tenha tido dificuldades, né, de se justificar como algo importante para a sociedade e principalmente para a educação, né? E até hoje nós temos uma pergunta simples que na verdade é muito difícil de responder, né? Para que serve a educação física na escola? Por que oferecer aulas de educação física aos jovens e às crianças? Qual é a real importância disso, a real finalidade disso no ambiente escolar? E aí em 2002 e 2004, né, começa-se a entender que a educação física, ela na verdade tinha dois tipos de profissionais distintos. Um deles é o profissional que atua como profissional da aprendizagem, por isso o sujeito da educação. E o outro que atua na área da saúde, né, o sujeito que atua como promotor de saúde e qualidade de vida. E aí começa-se a entender que havia necessidade, né, há necessidade de se ter formações diferentes para profissionais diferentes dentro da mesma área que é a nossa educação física. E aí surge então aquela divisão entre, né, curso de licenciatura e bacharelado em educação física, o que persiste até hoje, tá? Se nós pararmos para pensar, nós vamos entender que a educação física ela pode ser, né, encarada, né, como um campo de intervenção. Então, praticar ou oferecer as aulas de educação física no âmbito escolar na verdade o que nós chamamos aqui, Mauro Betti fala que é uma prática pedagógica. Se ele é uma prática pedagógica, então ela é um campo de intervenção, ou seja, uma área, né, uma situação, um contexto específico da sociedade em que há um profissional específico que atua nela, né? Por isso campo de intervenção. Já outros autores, né, como Torral, que brilhantemente apresenta aqui, vai tratar a educação física não só como campo de intervenção, mas também como ciência, né? E ele vai dizer que, por exemplo, a motricidade humana é a forma que o ser humano usa, né, que o ser humano tem para expressar, para apresentar a sua existência, né, no espaço, na história. E para isso ele usa o corpo, né? Então ele é a expressão da existência com o corpo, no corpo, desde o corpo e através do corpo. Então olha que interessante, ele vai pensar o movimento humano, a cultura de movimento, não só como campo de intervenção, mas como ciência. E aí nós vamos chegar à conclusão que, na verdade, né, a nossa área, a educação física, é atuação profissional como campo de intervenção e também é uma área de produção de conhecimento sobre o movimento humano. Afinal, né, não há sentido em produzir conhecimento sobre o movimento corporal humano se não for necessariamente para melhorar a atuação profissional dentro do ambiente escolar, por exemplo. E não há sentido fazer escolhas e sermos intencionais em nossa prática pedagógica, né, lá como campo de intervenção na escola, se não for baseando-se naquilo que é cientificamente evidenciado, apresentado dentro da nossa área. Tá joia? Então, a primeira mensagem que fica da nossa aula é que nós precisamos entender, né, que a educação física, em todos os seus momentos históricos, teve uma intenção clara, né? E essa intenção ela passa pela educação física como campo de intervenção e também como ciência. Se produziu conhecimento sobre aquilo que se desejou compreender, né, dentro da nossa área. E a partir disso delineou-se, né, ou delinearam-se diferentes formas de atuação no campo da educação física escolar. Tá joia? Pessoal, por enquanto é só, e nós nos encontraremos na próxima aula. Um grande abraço.